Olá, galerinha do canal, agradeço aí, certo, a paciência de vocês, porque de fato faz um tempinho que eu tinha gravado vídeo, mas aí hoje eu preciso, né, dar uma satisfação para vocês e além da aula, explicar o porquê de não já estar com um quadro e tal, para facilitar o aprendizado, ficar mais didático o vídeo. Mas é porque, gente, eu sempre dou aula com piloto, né, com aquele lápis para escrever em quadro branco, só que no vídeo fica péssimo. Por isso que a maioria dos professores gravam com aquele quadro de giz, só que eu tenho muita alergia a giz. Eu fico agoniado quando eu toco no giz. Aí eu tô vendo uma forma aí, uma possibilidade de repassar ainda melhor o conteúdo. Então hoje a gente vai ter uma conversa muito legal sobre crase, não é? E mesmo sem estar aqui com os maiores e melhores recursos, eu tenho certeza que você vai entender algumas das principais dicas, né, em relação ao acento indicativo de crase, não é? Então vamos lá. Gente, primeiro ponto para você fixar esse assunto. Primeira coisinha importante para você saber. As pessoas juram que crase é um conteúdo de acentuação. Se você perguntar a qualquer pessoa, crase é um acento que a gente estuda em qual parte da gramática? A acentuação. Gente, não é. Crase é um assunto de regência. Então esse é o primeiro ponto para a gente começar a estudar crase, certo? E algumas dicas importantes. Gente, primeiro ponto. Muita gente também acha que eu só utilizo crase quando eu tenho ao como produto, não é? Fui à praça. Se eu trocar a palavra praça por uma masculina, no caso centro, fui ao centro, como eu tenho esse ao como produto, tenho o acento indicativo de crase, não é? Então assim, o ao realmente é um dos pontos primordiais para a gente identificar que tem um acento indicativo de crase. Só que o assunto de crase não gira em torno apenas dessa expressão ao não, certo? Então, já que eu falei dela, vamos iniciar com essa regra, né? Então, olha só, todas as vezes que eu falar fui à praça ou fui a qualquer outro lugar, certo? Sempre, quem vai a algum lugar. Praça é uma palavra feminina. Para ter certeza se devo ou não utilizar o acento indicativo de crase, eu troco essa palavra por uma masculina. No caso, eu vou trocar praça por centro. Quando eu falo fui ao centro, perceba que eu tenho o ao como produto. Então, fui à praça tem crase. Mas vamos para alguns casos particulares. Gente, olha o próximo. Muita gente tem dúvida em relação às cidades. Jones, quando eu vou a algum lugar, tem crase? Olha só, é uma dica até batida, mas que as pessoas não esquecem. Gente, se eu vou a algum lugar e eu volto da, crase a. Crase existe, eu tenho que utilizar o acento indicativo de crase. Agora, se eu vou a e volto de, crase para quê? Não tem acento indicativo de crase. Johnston, exemplos aí. Olha só, se eu vou a Caruaru, perceba que eu volto de Caruaru. Não tem crase. Ô Johnston, e se eu for a Petrolina, eu volto de Petrolina. Não tem acento indicativo de crase. Johnston, se eu vou a São Paulo, tem crase? Não, porque eu volto de São Paulo. Agora, olha só, se eu resolvo ir à Bahia, tem crase, porque eu volto da Bahia. Ô Johnston, e se eu for à Argentina, tem crase? Tem, porque eu volto da Argentina. Resumo, se eu vou a e volto da, crase a. Se eu vou a e volto de, crase para quê? Certo? Isso é uma dica importante para os casos especiais. Outro ponto importante também em relação ao acento indicativo de crase é diante da palavra casa, porque complica muito, mas segue praticamente a regra anterior que eu acabei de citar. Ô Jones, como assim? Olha só, gente, diante da palavra casa, se for a casa de outra pessoa, tem crase. Se for a minha casa, não tem crase. Por que isso acontece? Por que as gramáticas falam dessa forma? Porque olha só, se eu vou à casa de Mariana buscar alguma coisa, perceba que eu volto da casa de Mariana. Não é? Ou seja, se eu vou à casa de Mariana, eu volto da casa de Mariana. Então tem crase. Agora, se eu vou em casa, na minha casa, buscar uma calça, por exemplo, eu volto de casa com a calça. Então perceba que na minha casa eu volto de, por isso que não tem crase. Se for a casa se for casa, não é, de outra pessoa, tem crase, porque sempre eu vou voltar da casa dessa outra pessoa. Outro ponto importante também para o acento indicativo de crase é diante da palavra terra. Por quê, Jones? Porque olha só, todas as vezes que a palavra terra indicar terra firme, certo? Não tem acento indicativo de crase. Johnson, me dá um exemplo. Olha só, os marinheiros voltaram à terra.
Ó, marinheiro, água, não é? Voltaram à terra, então não tem crase, certo? Porque é terra firme mesmo. Agora, quando eu falo, ó, vou à terra da namorada, então perceba que nesse caso aí tem acento indicativo de crase, porque a palavra terra não está indicando terra firme. Vou à terra da namorada, então perceba que esse a terra aí indica naturalidade, né? Indica de onde a pessoa é, então fica ligado aí nessas dicas. E pra gente finalizar essa aula de crase, tem muitas outras dicas, certo? Antes da prova do concurso da Polícia Militar, eu vou organizar um local direitinho, certo? Algum material que eu não tenha alergia, que fique visível para vocês, e eu vou passar aulas importantes como crase, como concordância verbal, mas aí você já vai pegando algumas dicas importantes. E para a gente encerrar essa aula de crase, pontos importantes que você não pode esquecer. Gente, eu não posso utilizar artigo, eu não posso utilizar crase diante de pronome indefinido, certo? Como a expressão uma, por exemplo, eu encontro muita frase em concurso, não é? Onde o a está diante da expressão uma, eu não posso utilizar, certo? Eu não posso utilizar crase diante de artigo indefinido. Gente, eu não posso utilizar crase diante da expressão ela. Olha só, parabéns a ela, não tem crase. Porque perceba que se eu trocar ela por uma palavra masculina, eu falo parabéns a ele e não ao ele. Neste caso, eu volto a utilizar a expressão ao, não tem crase. Diante da expressão você, eu não posso utilizar o acento indicativo de crase. Por quê? Gente, a palavra você ela é invariável, serve tanto para homem quanto para mulher. Todas as palavras invariáveis eu não posso utilizar o acento indicativo de crase diante delas. Se eu falo, por exemplo, parabéns a você, você serve para homem, para mulher, não tem acento indicativo de crase. E olha só, gente, eu não posso utilizar crase diante de verbos, certo? Não posso. Agora tem uma dica importante. Eu tenho que saber se essa expressão está funcionando como verbo. Porque olha uma frase importante, olha só. Estou à espera do médico faz 2 horas. Então, olha só, muita gente diz aí não tem crase, Jones, porque esperar é um verbo. Realmente, esperar é um verbo. Mas na frase estou à espera, espera aí não está funcionando como verbo. E o acento passa a ser obrigatório. E para a gente finalizar essa frase aí, ó, estou à espera do médico com crase faz 2 horas. Ô Johnson, não seria fazem, não? Não, fica faz, porque o verbo fazer na indicação de tempo é impessoal, sempre fica no singular. Gente, não está completa a aula, certo? É só para ir clareando aí, certo? Para que vocês possam ir pegando esses assuntos de crase que tem muitas regras, mas até o concurso da PM eu prometo que eu vou fazer uma videoaula bem arretada com todas as dicas. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa, não é? Que a aula tenha sido útil. Se você achou interessante, certo? Inscreva-se aqui no canal, dê um joinha para ajudar no vídeo, compartilhe, me ajudem, certo? Abraço e até mais.